Esse projeto está vinculado com a pesquisa da doutora Glaucia de Oliveira Assis, chamada Famílias Transnacionais, Gênero e Educação, que trabalha com a migração de mulheres brasileiras para a Alemanha. Vou falar especificamente de famílias transnacionais, utilizando de entrevistas que fizemos ao longo desse último ano e referências de outros autores que pesquisamos. Ao falarmos de família, estamos nos referindo a uma construção base para todo indivíduo. É a partir dela que criamos nossos primeiros laços de afeto e reciprocidade. É o espaço onde temos nosso primeiro contato com um grupo no qual precisamos ter responsabilidade emocional e é o ambiente em que nossos principais laços sanguíneos se encontram. Tendo isso em mente, é importante ressaltar que ao falarmos de família, estamos nos limitando a laços de sangue e parentesco. O que seria então essa família transnacional? Atualmente, muitas pessoas migram sozinhas ou, se migram com mais pessoas, deixam uma boa parte da sua família no país de origem. E esse intercâmbio familiar entre dois países é um conceito chamado de família transnacional. Essa relação se mantém mais facilmente nos dias atuais devido às facilidades encontradas no mundo moderno, mas ela existe há tempo e colabora para a manutenção tanto da família que ficou para trás quanto do migrante em seu novo lar, seja essa colaboração financeira ou emocional. Assim, explorar esse vínculo pode nos dar novos jeitos de examinar a permanência ou não do migrante no país em que ele busca se estabelecer. Dessa forma, iremos analisar 3 entrevistas que contam com esse tipo de relação. A primeira entrevista a ser analisada é a da Mariana. Ela foi casada para a Alemanha, em fato, migrou por amor, porque não tinha nenhum planejamento de migração até seu marido necessitar. No momento da entrevista, já fazia 16 anos em que ela migrou, e ela tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Ela sempre manteve uma boa relação com a família, e durante a migração não foi diferente. Porém, a família ficou preocupada com a migração dela, porque eles não conheciam a Alemanha, diferentemente da família do marido que veio conhecer o Brasil. Ela passou por um período muito difícil nos primeiros momentos, porque ela perdeu a mãe e a primeira filha no mesmo ano. Com a superação disso, ela conta que o contato com o Brasil, com a família no Brasil, era maior no início, que ela ligava o tempo todo e vinha para o Brasil o tempo todo. Mas com o tempo, não que a saudade tenha diminuído, mas a falta que o Brasil fazia diminuiu. E como a família dela foi aumentando, financeiramente também ficou difícil vir para o Brasil todo ano. Assim, ela manteve de 2 em 2 anos a vinda para cá. A Kelly, ela também migrou casada, mas ela não se caracteriza como uma migração por amor, porque ela já tinha um projeto de migrar antes de tomar essa iniciativa com o marido. No momento da entrevista, ela já estava na Alemanha há 2 anos e ela não tem filhos, mas sim uma enteada no Brasil. Ela também possui uma boa relação com a família e ela recebeu visitas tanto dos seus pais quanto de seus amigos na Alemanha. A irmã dela também migrou para a Europa. Como ela tem um núcleo familiar muito próximo, quando ela perdeu a avó para o Covid, a mãe dela sentiu demais a falta das 2 filhas. Isso fez com que a Kelly pensasse que pode existir uma possibilidade de levar os pais para a Alemanha se eles sentirem necessidade, se eles sentirem à vontade, assim como também levar a enteada para estudar na Alemanha, pensando na possibilidade de uma universidade no futuro. Eu trouxe para análise a entrevista do Cristiano porque achei interessante trabalhar a perspectiva de um homem na migração. Então, ele migrou casado e teve a religião como sua principal base na migração. No momento da entrevista, ele já tinha migrado para a Alemanha há 2 anos e ele teve uma filha nesse tempo. Ele mantém uma boa relação com a família no Brasil. Achei interessante também falar que a mãe dele é de Portugal, então isso facilitou a entrada dele e da esposa no país. Ele conta que somente a mãe dele e a sogra conheceram a filha pessoalmente. Ele conta que isso traz muita dúvida sobre a estadia dele na Alemanha, mesmo que ele mantenha o contato frequente com os pais e com a irmã, mas não com o irmão. Segundo ele, o pai e o irmão apresentaram certa resistência quando ele falou em migrar. Não teve falta de apoio, mas, de certa forma, ele fala que teve incompreensão. Para finalizar, achei interessante trazer que ele acredita que na Alemanha o pai tem uma participação maior na criação do filho, que até mesmo o Estado influencia nessa participação. Concluindo, como dito anteriormente, nas migrações contemporâneas, as famílias transnacionais, em sua maioria, se constituem pelos laços que estabelecem entre aqueles que migraram e os que permaneceram no país de origem. Como se observa em vários fluxos migratórios, seja de brasileiros ou de outros grupos, quando algum familiar resolve migrar, ele ou ela se transporta para fora da fronteira fisicamente, mas leva sua cultura junto simbolicamente. Isso alimenta a conexão com o país natal. Segundo Rivas Turralbe Johnson,
A família transnacional demanda um maior esforço do que qualquer outro tipo de família para manter os laços entre o país de origem e o país de destino. Isso se deve à falta de convívio e ao afastamento de quem migra, já que a distância interfere na manutenção dessas relações, de modo que precisa de muito mais vontade das duas partes para mantê-la.